Boa tarde a todos, nós somos do quarto semestre de Biologia e hoje vamos apresentar o nosso trabalho do estágio 1. Meu nome é Jonatas. Olá pessoal, meu nome é Marlon Tales e o nosso tema da aula de hoje será Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Bom, seguinte, a Revolução Industrial foi considerada pelos historiadores como um período de grande avanço tecnológico que ocorreu na segunda metade do século XVIII e que permitiu o desenvolvimento da indústria moderna. Esse desenvolvimento ocasionou severas transformações nos processos produtivos e nas relações de trabalho. O processo de revolução industrial aconteceu de maneira pioneira na Inglaterra. De sua primeira fase, destaca-se o uso de máquina a vapor. Tá bom, pessoal? Construído inicialmente por Thomas Newcomen em 1698 e aperfeiçoado por James Watt em 1765. Isso não vem ao caso agora, mas para vocês terem uma noção, ok, pessoal? O Watt conseguiu fazer o que o desperdício de energia de uma máquina fosse reduzido. Isso melhorou o desempenho do maquinário. Além disso, nesse período, houve o desenvolvimento de máquinas voltadas para a indústria textis, de tecido. O grande destaque foi o Water Frame, criado por Richard Rockwell, máquina que tecia fios de algodão utilizando-se a força matriz da água. Essa criação que permitiu que fossem produzidos tecidos a uma velocidade muito superior, em comparação que seria feito à mão. E por fim, o desenvolvimento de máquinas a vapor possibilitou o crescimento de ferrovias, pessoal? Essas ferrovias foram construídas em uma enorme velocidade pela Inglaterra. A partir das décadas de 1830 e 1840, além de encurtarem a distância, as ferrovias também permitiam que as mercadorias fossem transportadas em maior quantidade e velocidade, e isso ajudava muito naquela época. Bom, pessoal, como eu contei para vocês o que foi a Revolução Industrial, podemos ver aqui no slide, ela foi iniciada na segunda metade do século XVIII, causou profundas transformações para a humanidade, como transportes de grandes mercadorias, produtos em grande quantidade e maior velocidade. Isso ajudava bastante o comércio e cidades que necessitavam de produtos em grande quantidade, materiais para obras. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra produziam manufaturas, serviços de mão, feitos à mão. Essas manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinados ao proprietário da manufatura. No nosso próximo slide, temos as causas da Revolução Industrial. Uma das principais causas da Revolução Industrial se deu por meio do desenvolvimento das máquinas a vapor, como eu havia dito no começo da aula. Mas como ela funciona? Ela funciona através de um aproveitamento do vapor de água que é aquecido pelo carvão e que dessa forma é capaz de gerar e produzir energia depois de transformá-la em uma força capaz de movimentar as máquinas. No fim do século XVIII, na Inglaterra, foi produzida a primeira máquina desse estilo. Responsável por essa invenção foi o curioso nascido no Reino Unido, Thomas Newcomen, como eu disse para vocês no começo da aula também. Lembrado, pessoal? No ano de 1760, o engenheiro e matemática James Watt fez o aprimoramento deste equipamento. A Revolução Industrial ela é dividida por fases. A primeira fase dela corresponde à sua eclosão no século XVIII, de 1760 até 1850, limitada à Europa Ocidental e tendo a Inglaterra como precursora.
Essa primeira fase representa o conjunto de mudanças no setor econômico e no setor social, possibilitando pela evolução tecnológica. Esta possui como marco a substituição da manufatura pela maquinofatura, ou seja, a substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas, capazes de fazer trabalhos com menor tempo e maior qualidade. A segunda fase da Revolução Industrial ocorreu no período de 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. Essa fase é marcada pelo emprego do aço, a utilização da energia elétrica, a dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor, a explosão da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. Alguns historiadores acreditam que a terceira revolução industrial seja o nosso tempo atual, começando no século XX e vai até o século XXI. E esses historiadores levam como base o fato de estarmos na terceira fase da Revolução Industrial, alguns avanços tecnológicos como o fax, o computador, a engenharia genética, o celular e dentre outras tecnologias modernas, sendo a terceira fase da Revolução Industrial esse nosso período que vivemos atualmente. E é claro que com todas essas mudanças teria consequências. Acabou tendo grandes mudanças no dia a dia da cidade, dos trabalhadores. Eu vou falar um pouco sobre essas mudanças. Teve novas relações de trabalho, tendo um grande aumento da produção em massa em pouco espaço de tempo. Com isso, teve um grande aumento no comércio e nas indústrias. Com toda essa transição entre manufatura para maquinofatura, acabou trazendo uma mão de obra mais barata, que acabou atrapalhando muito o serviço dos trabalhadores. Muitos deles acabaram sendo demitidos, tendo a substituição das máquinas. Acabou ocorrendo também a industrialização dos países, a expansão do imperialismo. As pessoas começaram a morar mais na zona urbana. Com a consolidação do capitalismo, as pessoas começaram a ser contratadas pelas indústrias, assim recebendo seu salário fixo. Teve diversos avanços na área da medicina, do transporte, da telecomunicação. Ocorreu também um grande aumento da capacidade produtiva e do consumo. E também teve vários impactos ambientais negativos. E por último, surgindo a indústria privada, acabou diminuindo a liberdade do comércio. Esse foi o nosso trabalho, pessoal. Muito obrigado pela atenção e tchau.